Buenas senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História, mais uma vez levando história até você, mais uma vez fazendo tu se apaixonar por história, gostar cada vez mais de história. Se tu é um aficionado por história, assim como eu, cara, tu tá no lugar certo, cara, é aqui, cara, no Segue na História. E se tu não é inscrito ainda, cara, não perde tempo, já se inscreve aí e já fica por dentro, cara, ativa as notificações para estar sempre por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Bom, direto pro assunto, né, cara, tô aqui tomando meu chá, aí lembrei, cara, das especiarias, lembrei das navegações que cruzavam o mundo, levando especiaria de um lado e pro outro, né? E bravos marinheiros que atravessavam os mares. Bravos marinheiros, né, cara? Mais ou menos bravos marinheiros, porque a maioria ali, cara, tava contra a vontade. Eu vou te explicar por quê, cara. Vou falar dos túneis de Xangai, cara. Tu chegou até esse tema pelo Google ou pelo YouTube, cara. Os túneis de Xangai, os fantasmagóricos, cara. Dizem que tem fantasma lá até hoje, cara. Tá, mas o que é esses tais túneis de Xangai lá de Portland? Cara, isso, Portland, Estados Unidos, o que tem a ver Portland com o Xangai? A treta é o seguinte, meu amigo. Imagina tu passar o dia todo trabalhando, cara, cansado. Tu era lenhador, tu era estivador, seja lá, tua profissão. Na época, né, cara, do século XIX, que nós estamos falando do século XIX, deixa eu deixar claro, século XIX. Cara, tu tá lá trabalhando, ralando pra caramba, sentou num pub perto do porto pra tomar uma cerveja, cara. Tá lá, dá aquela refrescada na cabeça. Só que, cara, depois do teu segundo copo de cerveja, teu segundo drink, cara, tu fica meio sonolento, bastante sonolento. E aí, cara, uma das gurias que trabalha nesse bar te leva para um canto escuro do bar, te oferece uma cadeira bem confortável. E dali, cara, tu dorme e já acorda, cara, em alto mar, indo pra Xangai, cara, indo pra Ásia, cara, sem ter a menor chance, cara, de voltar. Cara, esses túneis de Xangai, cara, ficavam debaixo de hotéis, de pubs, cara, de bares, né? E era um jeito, cara, de obter escravos, cara, escravos, cara. Tu ia lá tomar uma cerveja, acordava no barco indo em direção a Xangai, né? E os donos do bar e as prostitutas, os gerentes dos negócios, né, que estavam abertos a receber o público, ganhavam uma pratinha por cabeça, cara. Por cabeça, cara. Vendia-se escravos, não importava se era branco, se era negro, se era índio. Quem estava ali tomando uma cerveja, na hora errada, no lugar errado, ia acordar um navio indo para Xangai. Cara, por que acontecia isso? A viagem entre Xangai e Portland, cara, demorava 3 anos e de volta. Ninguém queria ir para Xangai, cara. Ninguém queria passar 3 anos no mar e sabe lá se voltaria de lá, né, cara? Que muita gente não voltava e barco nem voltava, né, cara? Então ninguém queria ir. Então, cara, quando os comandantes do barco precisavam montar a sua tripulação e estava faltando alguém, cara, e na maioria das vezes estava faltando alguém, cara, eu vou atrás de um aliciador. Então eu ia, cara, nesses donos de bares, nesses gerentes de estabelecimentos públicos, né, hotéis, restaurantes, cara. Bastava tu tomar uma bebida batizadinha ali, cara, tomar um Boa Noite Cinderela aqui no Brasil, bem conhecido Boa Noite Cinderela, cara, só que aqui tu vai acordar sem a carteira, sem um relógio, né, cara, ou quem sabe sem um rim, mas lá, cara, tu acordava num navio, cara, em direção à Ásia, cara, e sabe lá se tu ia conseguir voltar. Depois, cara, de um dia o barco já saiu de Portland, tá em alto mar, não tem como voltar, cara. Tu acabava sendo escravizado, cumprindo o teu papel como marujo. Chegava na Ásia, tu não sabia o que fazer, não tinha como voltar, tu ia ter que encarar a viagem de volta, cara, até Portland, né, cara? Ou algum lugar dos Estados Unidos, cara, algum porto desse tu conseguisse fugir, né, cara, e talvez depois voltar para tua cidade natal. E esses alçapões, né, porque a cadeira o alçapão abria a cadeira e jogava o cidadão para os túneis. Nesses túneis já tinha um cara lá esperando, esse cara ia ser algemado, amordaçado, ia ficar preso lá, provavelmente até a saída da embarcação. Na parte da manhã, ou da madrugada, né, quando zarpava o nascer do sol, né, era bem comum, até hoje zarpar no nascer do sol, por causa das marés, levavam esses caras ainda adormecidos para dentro das embarcações, e lá, cara, eles a despertavam já, cara, com um balde e um esfregão na mão para trabalhar, cara, tu ia forçado. Tu imagina um guri de 16, 15 anos, tomou teu primeiro gole de cerveja, caiu na mão de uma prostituta e acordava num lugar desse, cara, perdido no meio do nada, e as famílias não sabiam onde estava, havia um grande número de desaparecidos na região de Portland no século XIX, causado por essas pessoas. Até 1940, esses túneis ainda eram ativos, né? Agora está aberto à visitação, deve estar passando na tua tela aí
mas esses túneis ainda eram ativos, né? Circulavam entre esses túneis. Mas esses túneis eram usados para fazer o contrabando de seres humanos, de escravos, tornar pessoas de forma involuntária, né? Como a escravidão é involuntária, né? Então você pegava esses caras e jogava ali na embarcação, o cara acordava a caminho da Ásia. E essa viagem demorava 3 anos. Então precisava de gente para carregar, descarregar as especiarias, para trabalhar no dia a dia dos navios. E aí a forma mais prática de conseguir um marinheiro de forma involuntária era escravizando o cara, bebedando o cara, dopando o cara, jogando o cara no alçapão, caía nos túneis, e esse túnel levava até o porto, e de lá, navio, e ninguém nunca mais viu o cara. Por sorte o cara conseguia voltar, né? Até para contar a história, né? A maioria não voltou. Bom, cara, se tu hoje toma o teu chá, cara, como eu tô tomando meu chá, cara, o chá tem muitas histórias. E essa eu lembrei agora, decidi, né, cara, compartilhar com você. Os túneis de Xangai, são chamados túneis de Xangai, estão em Portland e ainda podem ser visitados. Então, existe um turismo no subterrâneo da chamada Cidade Proibida de Portland, né, que está embaixo de Portland. Bom, agora tu sabe, eu vou deixar na descrição desse vídeo mais algumas informações, e aí se tu quiser saber mais, é claro que tu vai procurar e vai estudar. Bom, me segue na história, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.